Marcos 10, 13. Jesus e as crianças, e traziam-lhe meninos para que ele tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que os lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: Deixar vir a mim meninos a mim. Ô, Jesus, está me embaraçando minha mente aqui, misericórdia. Eu não estou com sono, Jesus. Deixar vir a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-o nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, o abençoou. Marcos 13, 10, 13. Chata, toda vez que entra a notificação, cai. Glória a Deus. Segurou? Agora segurou. Segurou. O telefone estava descarregando, aí também fica fraco. Glória a Deus. Segurou, vamos lá. Vamos lá. Jesus, usa-me, Senhor. Eu não sei pregar, não. Aqui. Depois, Jesus, deixa eu ver. Você tem alguma coisa ali? Essa passagem que nós lemos fala sobre as crianças. Quando houve aqui um momento em que as pessoas começavam a trazer as crianças aos pés de Jesus para que ouvisse também a palavra de Deus, receber as orações de Jesus e os milagres. Mas por os discípulos, por às vezes não ter sabedoria ou até mesmo não entender, achar que uma criança é inocente demais para querer ouvir a palavra de Deus, então eles começaram a querer dispensar as crianças, mas Jesus se indignou-se, porque também ele veio para as crianças, ele também foi uma criança, e ele sabe que também há crianças que têm sede da palavra de Deus. Então, os discípulos tentou impedir que as crianças chegassem a Jesus. Até mesmo assim acontece também nos dias de hoje. Muitas das vezes os pais acham que os filhos são inocentes, que é apenas uma criancinha, ele não precisa ouvir, mas você às vezes está se enganando, ou até mesmo o diabo enganando você, para que não venha levar seus filhos para ouvir a palavra de Deus. Porque a partir do momento que a criança vem ao mundo, mesmo às vezes você pode pensar, a criança não ouve, é recém-nascida não ouve, mas por que não levar para a igreja, levar para ouvir a palavra de Deus? Quem sabe a criança, ela não ouve, mas o Espírito Santo de Deus vai colocando essa sementinha no coração dela. Então aí quando ela começar a crescer, ela vai começar a entender, o Espírito Santo de Deus pode fazer ela entender as palavras que ela ouvia quando era recém-nascido, porque para Deus nada é impossível. Então as crianças vinham a Jesus e os discípulos não queriam que as crianças chegassem perto deles, porque muitas das vezes, até mesmo dentro da igreja, quando as crianças começam a fazer, eu não vou levar meus filhos, porque eles começam a fazer bagunça, eu não vou para a igreja porque meus filhos não ficam quietos, ficam correndo para um lado para o outro. Mas mesmo assim, nós devemos levar os nossos filhos para a igreja, porque muitas das vezes, mesmo a criança não tendo prestando atenção como deveria prestar atenção, mas Deus está ali colocando no coração delas a semente. Então, quantas vezes, às vezes também, as crianças também não se comportam dentro da casa de Deus por causa mesmo dos pais. Os pais não ensinam os filhos. Quantas vezes eu fui na igreja e eu via os filhos de pessoas que serviam a Deus bagunçando, e muitas das vezes pessoas católicas, não crentes, levavam a Deus. Pais que não souberam segurar a rédea como deveria segurar, quando a criança eu não vou para a igreja não, fazia birra para não ir na igreja, os pais acabavam ficando em casa ensinadas como se ensinasse um adulto na doutrina, como se ensinasse a não fazer aquilo e aquilo outro, mas os pais simplesmente fecham os olhos para não ouvir. E caiu de novo. Tá difícil, viu? Tá complicado. Jesus queima o diabo, meu Deus, porque é ele. Tá aqui perto da porta, não tem mais lugar. Caiu de novo. Caiu não. Tá só rodando. Enfraqueceu, mas não caiu.
Pode continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver onde eu parei. Não caiu não, pode ir. Não tô tentando lembrar não onde eu caí. Ah, pega da onde veio na mente. Louvado seja Deus. Que calor? Então, irmãos, a palavra do Senhor não está explicando exatamente que nós devemos ensinar a criança na doutrina, mas como a palavra toda ela é escrita em palavras, então algumas palavras o próprio Espírito Santo de Deus é quem revela através da pregação, quando você dá lugar. Então só dessa palavra falar aqui, deixar vir a mim os pequeninos e não os impeça de ir a presença de Deus. Então a gente nós não temos que levar a criança de qualquer maneira só porque é criança. Quantas vezes a gente vai na igreja, a gente até mesmo igreja de doutrina, a gente ouve a doutrina, a gente recebe a doutrina, mas nós vemos filhos de pessoas que pregam a doutrina de qualquer maneira dentro da igreja. Quantas das vezes jovem, crianças, tá lá a pregação e estão lá no celular, não respeitam mais a Deus. Os pais não ensinam a criança a respeitar a Deus, só porque às vezes a criança vai ficar chorando, berrando, vai atrapalhar o culto, aí deixa a criança fazer o que quer dentro da casa de Deus. Então, por isso que muitas vezes as crianças do passado recebiam bênçãos maiores do que as do século de hoje, porque antigamente as crianças temiam a Deus, só por elas ter a intenção da palavra de Deus, fala que as crianças tinham intenção de chegar a Deus, e é os discípulos que impediam elas de chegar a Deus, e elas querendo. Hoje não se vê mais isso nas crianças. As crianças não se importam, não estão se importando com a palavra de Deus. Por quê? Porque os pais muitas das vezes não ensinam a criança que deve obedecer a palavra do Senhor. Mas a minha criança vai, se eu ponhar uma calça, uma camisa sem manga, uma calça, a criança vai sentir muito calor. Mas a palavra do Senhor diz que é doutrina. A doutrina tem que ser ensinada desde pequeno. Ensina os seus filhos um caminho que deve se andar para que eles não se desviem. É por isso que muitas crianças se desviam, porque são criadas com roupas mundanas, são criadas com desenhos mundanos, com televisão, com música mundana. Às vezes não tem televisão nas suas casas, mas deixa ir no vizinho ou no parente e fica lá assistindo, fica se enchendo das coisas do diabo, e das coisas de Deus é mínimo, porque quantas vezes ela fica o dia inteiro na casa de parente só recebendo coisa de Satanás, e quando chega dentro do seu lar, onde você deveria pelo menos pegar a oração ou chamar ela para fazer uma oração, um Pai Nosso, não, a Deus deixa já chega muitas vezes brigando com a criança porque está tantas horas fora de casa. Então, às vezes as crianças vão ficando mais cheias do mundo, mais cheias de Satanás do que cheias de Deus. Então, aí a palavra de Deus Deus está repreendendo os seus discípulos, e assim Ele está repreendendo você pai, você mãe, você avó, você tio, tia. Enfim, tem muitas crianças que são criadas por avós, criadas por tios, criados por avós, e não tem mães ou não tem pais biológicos, mas são criados por alguém. Então, às vezes você que tem um compromisso, às vezes você é uma pessoa cheio de Deus, de doutrina, você faz a obra de Deus e muitas vezes você deixa os seus filhos de lado e fica e até dá aquela desculpinha de eu estou fazendo a obra de Deus, eu não tenho tempo. Então o que acontece? Quem acaba ensinando os seus filhos é o mundo. Quem acaba ensinando os seus filhos é o que é falado de Deus para os teus filhos. E quantos filhos estão então doentes, estão perturbados? Quantos filhos que já não respeitam? Quantos filhos têm batido na cara dos pais, crescendo com um coração perverso, sabendo que os pais não têm êxito sobre eles e muito menos eles vão respeitar as pessoas lá fora? Quantas crianças que se dizem filhos de pastores, que não respeitam a casa do Senhor, que não respeitam o altar do Senhor, sobe no altar do Senhor e começa a fazer algazarras, começa a fuçar aqui e ali, e às vezes os pais não corrigem os filhos, ao menos não precisa corrigir na frente da igreja, simplesmente chega num cantinho ou chega na sua casa e ensina o filho, você tem que se comportar assim, 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 porque é Deus, estamos na presença de Deus. É por isso que o inferno está cheio de crianças, porque os servos do Senhor, os que se dizem filhos de Deus, não ensinam que os seus filhos têm que andar no caminho certo, porque acham que os filhos é inocente demais para ser ensinado a palavra do Senhor. Quantas pessoas têm ouvido
outras pregações, outros pastores, outros ensinamentos que as crianças têm que se ensinar a jejuar, se ensinar a ler a Bíblia, ensinar a ter reverência diante de Deus, e entra por um ouvido e sai pelo outro, porque acha que não é necessário ensinar a criança. Então a criança começa a crescer num mundo obscuro, num mundo escuro, onde não tem Deus naquela criança. Muitas das vezes aí começa a criança a ter vontade das coisas do mundo. O diabo coloca vontade até mesmo de criança de entre 5, 4 anos, coloca desejo de fumar, coloca desejo de fazer coisas perversas, até mesmo a criança a fazer perversidade contra outras crianças, judiar de outras crianças, bater, fazer bullying com outras crianças, filhos de pessoas que servem a Deus. Então, irmãos e irmãs, você que tem os seus filhos, ensina a criança a falar de Deus, ensina a criança a andar nos caminhos de Deus, ensina a criança a abençoar outras crianças, porque como lindo seria se os filhos dos crentes ensinassem os filhos de não crentes a palavra de Deus. Seria maravilhoso, porque uma criança entende a outra. Então, se o seu filho entender as coisas de Deus, ela vai poder passar para outras crianças as coisas de Deus. Aleluia. E através disso, Deus pode salvar a criança do não crente, e a criança do não crente pode falar de Jesus para os seus pais, e os seus pais virem à presença de Deus através do seu filho. Então não é preciso que a criança cresça, se torne jovem para ser usado por Deus. A criança sabendo falar, a criança ensinando um pouquinho que ela sabe, o Pai Nosso, falar Jesus te ama, ou falar um pouquinho da palavra de Deus, já é o suficiente para Deus usar essa criança para falar com outras crianças. Porque muitas das vezes os adultos não conseguem entender a linguagem da criança, e a criança entende a linguagem uma da outra. E quantas das vezes, de vez você colocar o seu filho para orar junto com você, colocar o seu filho para ler a palavra, meu filho não sabe ler, mas ensina, tenha paciência de ensinar, ensina letra por letra, palavra por... O dom é só despertado depois de adulto, porque a criança não é ensinada corretamente desde criança. Quantas mães têm deixado seus filhos na mão de outras pessoas que não têm Deus? Quantas mães não têm ensinado seus filhos a orar, e muitas das vezes as crianças ficam o dia inteiro na creche porque os pais têm que trabalhar, e lá ela está mais vulnerável às ciladas do diabo. Hoje em dia as crianças são vítimas de pedofilia até dentro do lar, até dentro de uma escola, de uma creche. Às vezes nós não podemos nem confiar. Então muitas das vezes só da criança aprender a clamar o sangue de Jesus tem poder, Deus pode livrar essa criança. Quantas mães simplesmente ignoram quando Deus usa os seus filhos para chamar para orar. Quantas crianças muitas das vezes choram chamando a mãe para ir para a igreja, ou chamando a mãe para orar, ou pedindo para a mãe orar por eles. Às vezes a criança está lá implorando, e essa mãe simplesmente ignora. Agora não, eu estou fazendo o meu serviço, eu preciso terminar seu serviço por causa do seu pai chegar, vai brigar, e não sei o que tem, e a criança lá, muitas das vezes chorando, porque quer receber uma oração, quer receber uma palavra. Tudo tem que ser feito com ordem e decência, sim, tudo tem o seu tempo. Então, às vezes, a criança precisa naquele momento de um socorro, porque a criança muitas das vezes vê o que a gente não vê. A criança vê coisas que a gente não vê, porque quando ela está na sua inocência, o diabo está sempre ali, ao redor da criança, tentando contaminá-la, tentando destruir a inocência da criança. E muitas das vezes nós simplesmente não damos atenção. Quantas crianças que elas são tão perturbadas que tiram a paciência dos seus pais acabam xingando a criança de palavrão, agride a criança. Muitas das vezes amaldiçoa a criança, mas não sabe, não vigia, porque a criança às vezes está sendo perturbada por causa de você mesmo, irmão, por causa de você mesmo, irmã, que não soube ensinar o seu filho a dar lugar a Deus. Quantas crianças muitas das vezes vai na casa de coleguinha e essa família é macumbeira, e essa criança pega a seta da macumba, ou come alguma coisa oferecida ao Satanás, e essa criança fica terrivelmente perturbada, ela fica terrivelmente como se diz, endemoniada, irritada, agressiva, porque essa criança
comeu coisas que foi oferecida a Satanás, e as mães não ensinam que o seu filho deve orar tudo que vai comer. Nada de estranho. E não comer nada de estranho. Então, irmãos, ao menos se você não tem paciência, peça paciência para Deus ensinar os seus filhos, mesmo às vezes eles não prestando atenção, mas peça estratégia para que Deus te ensine a como lidar com os seus filhos. Às vezes, quantos filhos, logo de criança, já dependem de remédios, e às vezes o remédio só ajuda em questão de momentos, mas onde já se viu uma criança, desde criança, já sendo, tomando drogas para ficar calmo, ou para ficar com a mente tranquila, desde criança já tomando essas drogas que oferecem crianças, ao menos às vezes precisa apenas de uma oração, precisa de um ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia, vários versículos que ensinam as crianças, que mostram às crianças o reino de Deus. Você não precisa usar desenho de formiguinha, desenho de animação para mostrar a palavra de Deus. Basta a palavra mesmo, a sua Bíblia mesmo é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus tem efeito em nossos corações, imagina uma criança também tem efeito, porque o Senhor diz: deixai vinde a mim os pequeninos, e ai daqueles que impedem os pequeninos de vir a mim. Aleluia! Quantas vezes as mães reclamam: meus filhos vivem doentes, meus filhos vivem assim e assim, aquilo outro, mas não sabe que é você que tem impedido elas de chegar a Deus. Você não tem ensinado as crianças como se deve andar. Deus tem exigido de ti, Deus tem mostrado para ti que Ele exige que a sua criança seja criada no caminho dele. Não é meia verdade, não é meio caminho, é criado assim como Deus requer a obediência na sã doutrina de nós, assim também Ele quer das crianças. Irmão, mas a criança é inocente até os 5 anos, negativo. Tem crianças que têm 3 anos, 4 anos, já sabe mexer no celular, já sabe falar palavrão, já sabe mentir, já sabe ter malícia em suas mentes. É por isso que muitas crianças serão tragadas pelo diabo, por causa de você, pai, por causa de você, mãe, por causa de você, quem cuida de uma criança. Às vezes você não tem filhos, mas você trabalha numa creche. Às vezes você cuida de uma criança, nem é sua, mas você nem pense em ensinar a criança a palavra de Deus. Ensina a criança a fazer o Pai Nosso, ensina a criança a clamar pelo sangue de Jesus. Se a criança for vítima de alguma maldade humana ou a maldade do diabo, ela vai lembrar pelo Espírito Santo de clamar o sangue de Jesus. Então essa palavra também diz que nós temos que se tornar como uma criança. E como uma criança é? Uma criança do recém-nascida até os 5 anos, ela é inocente, totalmente inocente em algumas coisas. Porque tem crianças que hoje em dia com 3, 4, 5 anos já não são tão inocentes assim. Mas antigamente, aos anos bolinhas, como se dizem, né? Atrás, a criança era inocente até os seus 7 anos. Mas a perversidade do mundo cresceu tanto que a criança já está sendo contaminada desde os seus 3 anos, 4 anos. Porque os pais deixam as crianças serem influenciadas por essas coisas. E a palavra do Senhor diz que nós temos que se tornar como uma criança. Uma criança, quando quando seus pais abatem nelas ou corrigem elas choram, elas ficam emburradas, tristes, mas depois elas chegam de mansinho e começam a agir normal com os pais. Ela esquece aquele momento que elas passou e começa a agir normal. Mas nós não. Quantas das vezes nós queremos tratar tudo com ferro e fogo? Nós ouvimos uma palavrinha que nos chateia, uma palavrinha que nos entristece, e nós já queremos guardar rancor em nossos corações. Essa é uma das inocências que Deus fala para nós termos de uma criança. A inocência de perdoar, a inocência de amar, a inocência de perdoar e agir como se não tivesse aquilo acontecido. E muitas das vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Quantos pais e mães
Você não tem paciência com filhos dos seus vizinhos. Você acha que o seu filho é santo, que o seu filho é isso e aquilo, é malcriado, ou é maloqueiro, ou faz coisas que o seu filho não faz. Você muitas das vezes fica desprezando essa criança. Você fica maldizendo essa criança. E quantas das vezes essa criança, por ela não conhecer Jesus, por ela não ter nascido num lar cristão, ou até mesmo por você não ter pregado para essa criança, ou ensinado, ou chegado a essa criança, apresentado ela em oração, ou falar que Jesus amava ela, ou que Jesus ama, ou que Jesus perdoa, ou que Jesus... ou você fazer um convite para ela ir na igreja. E muitas das vezes você despreza essa criança porque essa criança te irrita, porque ela é malcriada, porque ela mostra o dedo do meio, porque ela mostra a língua, ou porque ela xinga você de palavrão. Muitas crianças também são instrumentos de Satanás, porque elas foram mais ensinadas as coisas de Satanás, e elas se tornam instrumento de Satanás. Por isso que muitos filhos de crente são rebeldes, são desobedientes, xingam os pais, maltratam os pais, faz coisas que os pais nem sabem que elas fazem, porque elas fazem escondido. Porque o diabo as usa, porque o diabo tem espaço dentro daquela criança por falta da palavra de Deus, por falta de ouvir, por falta de ensinar a criança a orar, a jejuar, a ler a Bíblia. Glória a Jesus. Às vezes as mães colocam roupas nos seus filhos que nem mesmo elas sabem que aquilo está errado, mas insistem em colocar porque não tem outra roupa para colocar. Muitas das vezes tem roupa. Às vezes falta fé. Eu creio que se a gente não tem a roupa adequada para os nossos filhos, mas dobrar os nossos joelhos e pedir: Deus, prepara roupas adequadas para os meus filhos, Deus vai preparar. E muitas das vezes Deus prepara, mas a mãe não coloca aquela roupa porque acha brega. Porque acha que o filho deve ser vestido como as outras crianças do mundo. E não é assim. E não é assim que Deus quer. Deus quer que seja criado na sã doutrina desde criança. Há roupas que é de meninos e que não é para meninas, e há roupa de meninas que não é para meninos. Eu sei que muitas crianças, muitos pais passam dificuldade em ter roupa de criança, mas que Deus que você serve? Se você serve um Deus com sinceridade, peça para Ele preparar, que Ele prepara. Não fique colocando roupas inadequadas para os seus filhos, roupas de desenhos animados, desenhos que são perturbações. Desenhos que ajudam o seu filho a ser influenciado pelo diabo, então seu filho cria mais forças a desobedecer a Deus. Não adianta nada você vir aqui fazer essa campanha de 3 dias por a sua criança se você não ensina ela. Não adianta você fazer uma campanha por a sua criança se sua criança está lá no quintal brincando, ou se está lá na rua brincando, e você não traz o seu filho ao menos para sentar ao seu lado para fazer essa campanha. Se essa campanha é para as crianças, então por que o seu filho não está aí? Você às vezes leva para a creche, mas você não trabalha. E você leva para a creche, e você sabendo que hoje é a campanha, você prefere deixar o seu filho lá na creche e participar da campanha sozinha, mas não deixa seu filho participar da campanha. Aí você depois reclama que o seu filho está enfermo, que o seu filho está isso e aquilo, mas você mesmo não contribui, não ajuda o seu filho a se chegar a Deus, não ajuda o seu filho a ouvir a palavra. Oh, meu Deus! A campanha é para o seu filho, irmã. A campanha é para o seu filho, irmã. Aleluia, é para os seus netos, é para a criança. A campanha não é para crianças e adultos, a campanha é para crianças. E você simplesmente deixa seus filhos para lá. Não tem a capacidade, não tem a paciência de trazer o seu filho, insistir com ele, ficar do lado, sentar, ouvir, ensinar o seu filho a ouvir. Aí você vem aqui na campanha de criança e fica pedindo bênção para você, fica pedindo cura para sua filha e seu neto e seus sobrinhos. Como que você quer que seu filho seja abençoado? Como que você quer que seu filho seja salvo? Como que você quer que seu filho seja um pregador, uma pregadora, uma levita? Como que você quer que seu filho seja, que seu filho receba as promessas de Deus, se você não ensina, se você não insiste, se você não leva o seu filho para fazer uma campanha de 3 dias? Mesmo se seu filho não ficar todas as horas completa, mas pelo menos 10, 15 minutos.
Ah, mas eu não tenho para ele. Se você não pode trazer ele para sua casa, ensina para ele a colocar o canal, porque tem crianças que tem YouTube, tem crianças que colocam os pais criam uma conta e deixa a criança ver. Muitas das vezes a criança fica vendo só porcaria no YouTube. Ensina a criança, não importa se ela é seu filho ou não é, ensina ela. Não deixa a criança se perder neste mundo. Esse mundo é cruel. Esse mundo está matando as crianças. E às vezes a culpados somos nós. Às vezes está matando os nossos parentes, os nossos netos, sobrinhos, filhos dentro da nossa casa e nós não enxergamos, nós não temos a visão espiritual de enxergar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Doeu aí? Oh, que maravilha! É por isso que muitas crianças estão, às vezes acorda, tem crianças que estão acordando, gritando durante a noite, crianças que estão sendo, tendo sonhos perversos. O Senhor fala que tem crianças desde criança tendo sonhos homossexuais, porque o diabo está tendo êxito dentro da sua casa e não é filho de pessoas não crentes, não é filho de pessoas que estão aqui na live. Seus filhos estão sendo influenciados ao lesbianismo, ao homossexualismo. Seus filhos estão sendo influenciados a ser psicopata. Oh, Jesus, é verdade. O diabo está influenciando seus filhos, mãe e pai. Acorda. Os seus filhos dão sinais para você se despertar e você simplesmente fecha os olhos e acha que não tem nada a ver. Tem crianças que têm vontade de vestir roupas de mulher. Tem crianças que estão brincando de brinquedos de mulher. E são os sinais que Deus está permitindo para você tirar, para você se despertar e orar para o seu filho. É assim que começa. Não é uma coisa inocente de uma criança, não. É o diabo influenciando ela ao homossexualismo. É o diabo influenciando a sua filha a ser lésbica, brincando de brinquedos de homem, carrinhos. E assim o diabo vai crescer, e o diabo vai influenciando tanto que essa criança já começa a sentir esses desejos. Muitas das vezes essa criança sofre abusos, porque o diabo já influencia ela a gostar daquilo. Muitas das vezes o diabo usa a criança para provocar isso em outra pessoa que tem o demônio da pedofilia. O diabo é sujo, o diabo não respeita ninguém. Imundo! Ele é perverso. Fogo nele, Senhor Jesus. Aonde ele estiver uma brecha, pode ser pequenininha a brecha, pode ser a brecha que você acha que não tem nada a ver, ele entra. Oh, glória. Peça para Deus a visão espiritual, peça para Deus te mostrar os sinais que a sua criança tem dado. Meu Deus, alabaxuminado. Você acha que é normal, que é coisa de criança, mas não é. Não é, eu falo por experiência própria. Porque desde criança, teve uma certa idade que eu gostava de brincar de boneca. E às vezes por falta de discernimento, às vezes por falta de discernir, achar que era inocente, os meus pais não percebiam. Mas não era que eles eram culpados, é que eles não tinham o conhecimento, não tinham conhecimento suficiente, porque naquela época não existia isso, era tudo escondido. Era mais difícil de detectar, né? Era mais difícil porque tudo era escondido. Hoje não. Hoje o diabo escancara isso na frente do povo, dentro da igreja, em todo lugar. O diabo quer fazer a gente engolir que isso é normal e não é. Isso não é homofobia, não. Isso é a palavra de Deus, é Deus ensinando o seu filho, ensinando a sua filha, ensinando você a ensinar o seu filho, a ajudar o seu filho. Eu não quero que você maltrate o seu filho por causa disso, ou briga, ou bate nele. Não é assim, não é batendo que você vai resolver. É ensinando, é tendo a paciência. Filho, isso não pode, isso não é para você. Você tem que brigar com isso, isso é para menina, isso é para menino. E orar, em espírito de oração, ensinar. Papai do céu não gosta. Irmãos, nós temos que vigiar, é por falta de vigilância. Tem muitos pais que reclamam que os filhos são rebeldes, mas deixam os seus filhos ver coisas que desagradam a Deus.
Ah, mas meu filho só fica quieto assistindo alguma coisa porque você ensinou. Mas eu duvido que se você tirar um tempo, porque eu sei que todos têm um tempo, uma hora ou outra tem um tempo para você tirar e ensinar o seu filho, incentivar o seu filho com a palavra de Deus. Não precisa ser linguagem infantil, não. Não precisa ser em desenho, não precisa ser dessas maneiras que muitos ensinam errado, ensina da maneira errada. Não, você mesmo. De pai para filho, de filho para pai, com o seu amor que você tem para o seu filho, ensinar. Assim como Deus tem o amor de ensinar para você, irmão, para você, irmã, que é filho dele, tenha você também o amor para ensinar para o seu filho. Aleluia, Deus. É por isso que Deus manda a gente ser como uma criança, não é só na obediência. É saber ensinar de uma criança para outra. Se você for como uma criança por dentro, você vai saber lidar com outra criança, porque criança se dá com criança. Você pode ver que às vezes a criança, os coleguinhas brigam um com outros, mas depois eles estão já brincando de novo, porque eles entendem um ao outro. É assim que Deus quer que você seja uma criança, para entender o seu próprio filho que você não entende. Às vezes é necessário usar a vara, sim, às vezes mas às vezes a rebeldia do seu filho é culpa sua mesmo. É porque você não tem a mentalidade, você não pede a mentalidade para o Senhor, a sabedoria, a visão espiritual para ver o que está de errado, o que você precisa aprender com Deus. Aprender com Deus não é ficar aprendendo com o outro, não. Muitas das vezes tem pessoas que dão ensinamento de crianças e dão ensinamentos meio errado, ou às vezes meia verdade. Às vezes o próprio Deus está querendo te ensinar. Deus é pastor, Deus é pai, Deus é filho também. Deus é mãe, Deus é tudo. Então Ele mesmo pode ensinar, é só você pedir para o Senhor. Senhor, ensina-me a falar com os meus filhos, a como ensinar para os meus filhos. Porque muitas das vezes você leva para a igreja, deixa na escolinha dominical da igreja, mas lá às vezes eles nem ensinam direito, eles começam a inventar coisas. Você pode ter certeza que o seu filho só sabe da história de Davi e o gigante. Glória a Deus. Mas muitas das vezes seu filho não sabe que Jesus veio, morreu numa cruz para o salvar. O seu filho não sabe o que é caminho, doutrina, o que é certo, o que é errado. Não é passar a mão na cabeça do seu filho só porque é criança. Não é fechar os olhos e ficar na igreja, ouvir uma oração, ouvir uma pregação. Mas os pais, tem muitos pais que nunca sentou com os seus filhos e falou da palavra, da verdade. Não é de meia verdade, não é de linguagem infantil inocente, não, da palavra verdadeira. Se desperte, irmão, se desperta, irmã. Se você não ganhar o seu filho, se você não ganhar o seu filho para Jesus, que Deus possa ter misericórdia de usar outra pessoa para ganhar. Porque se você não ensinar, se dentro da sua casa você não abraçar os seus filhos ensinando a verdade, ele vai ser uma criança desviada, uma criança que está dentro da igreja, mas está porque está sendo levada pelos pais e não para adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, se desperta, ensina, insiste. Você não é para você obrigar o seu filho, mas é você orando e aos pouquinhos ensinando. Não deixa o seu filho nas mãos de Satanás. Não deixa os seus filhos na mão de pessoas que não têm doutrina, de pessoas que não querem falar a verdade para os seus filhos. Aleluia. Escolinha não é só comes e bebes, escolinha não é a palavra de Deus. Se for para sua criança ficar no comes e bebes, no brinca de ping-pong, pega-pega, de brincadeiras que não convém dentro da igreja. Eu tô levando para dentro da igreja. Se for para você levar nisso aí, não leva. Deixa dentro da igreja com você, sentado ao seu lado, ouvindo a palavra. Antigamente tinha crianças que eram usadas por Deus desde criança, desde pequeno. Crianças malemar sabia falar, mas Deus usava a criança no louvor, usava na oração, na pregação. Na revelação também. Até na revelação, e hoje não tem mais isso. Crianças que tinham visão de Deus e hoje não tem.
Às vezes aparece um outro no YouTube, mas vai saber se é verdade. Então, irmãos, você tem que se despertar. Se desperta para o seu filho também. Não só as almas lá fora, se desperta para os seus filhos também. Pode ser criança, jovem. Se você não souber também lidar com um jovem, você nunca vai ganhar ele para Jesus. Porque às vezes o jovem é mais bem tratado lá fora do que dentro de casa. Não é você jogando a doutrina na cara do jovem de maneira estúpida, de maneira com estado de nervo, não. É com paciência, é com amor. Não é descendo a goela abaixo que você vai conseguir ensinar o jovem. Se ele não aceitar, se ele simplesmente ignorar, mas ele está ouvindo. Então você que faz as campanhas de criança todo mês, aprende a trazer os seus filhos. Aprende a trazer os seus filhos antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. A hora é essa, o momento é esse. Agarra a oportunidade que Deus está dando a você. Sirva a Deus como se não houvesse o amanhã. Seja uma criança diante de Deus. Seja realmente um pai cheio do Espírito Santo, uma mãe cheia do Espírito Santo. Ensina o seu filho. Não fica só dependendo de outras pessoas, não. Você mesmo pode. Aleluia! O mundo diz que a educação vem do berço. E quem ensina no berço é o pai e a mãe. Do berço. Que criança que dorme no berço? Criança recém-nascida. Então ensina o seu filho enquanto é tempo. Aleluia! Porque vai chegar um tempo que não vai ter... simplesmente o seu filho vai perecer. Não tem nem prazer mais em salvar criança de 5 anos. Ah, mas meu filho tem promessa. Sim, tem promessa, mas o que adianta ter promessa se você não tem, se o seu filho não sabe abrir o coração para Deus, se você não ensina o seu filho a abrir o coração para Deus? Não adianta seu filho ter promessa disso ou daquilo, se você não ensina o seu filho a dar lugar a Deus. Se você não ensina o seu filho a respeitar a Deus, a reverenciar a Deus, a ver Deus como soberano, a ver Deus como pai dos pais, como mãe dos mães. Como você quer que seu filho seja usado por Deus? Como que você quer que Deus salve o seu filho? Se você não ensina ao seu filho que Deus é o Salvador, que Deus é o único Salvador. Como que você vai ensinar o seu filho se você também não abre a boca? Se você não tem a paciência? O seu filho precisa saber que você não é o Salvador dele, que quem é o Salvador dele é Deus, é Jesus. A salvação é individual. Se você não lutar pela salvação do seu filho, ele vai crescer no mundo. E depois você vai chorar, dobrar o seu joelho, chorar para Deus salvar. E muitas das vezes você não vai conseguir perseverar, porque o desânimo vem. Então ensina. Se você ensinou e seu filho se desviou, o problema é dele. É ele com Deus. Coloca nas mãos de Deus. Se Deus tiver que salvar, Deus vai trazer de volta. Você prefere seu filho vir pela dor ou por amor? Então ensina o amor desde criança. Não dê espaço para o mundo dentro da sua casa. Muitos filhos se desviam porque tem espaço dentro do seu lar para o mundo. Oh, santo, se desperta, irmão. Se desperta, irmã. Não deixa. Se seu filho ouvir lá fora é lá fora. Quando ele ouvir lá fora, você perceber, você fala de Deus dentro da sua casa. Ele precisa ter esse confronto do mundo lá fora e do mundo e das coisas de Deus dentro do seu lar. Ele precisa desse confronto. Ele precisa saber que Deus, que Deus é maior, que as coisas de Deus é prazerosa. Não para nossa carne, muitas das vezes não para nossa carne, mas para nossa alma. Ele precisa saber que no mundo lá fora, o prazer do mundo lá fora é ilusão, é engano, mas que as coisas de Deus é eterna. Aleluia, glória a Deus. O seu filho precisa compreender que as coisas de Deus é eterna, é do céu, não é dessa terra. Todas as crianças crescem querendo estudar, fazer faculdade, ter um bom emprego, um bom salário. Sim, isso é bom, mas é bom para quem quer só as coisas da terra.
Isso é bom para quem só quer as coisas da terra, e não é isso que Deus quer. Deus quer o céu para você, irmão, para você, irmã, para você, para os seus filhos. Deus quer dar o céu. Então aprenda, abra o coração, procura a compreender o seu filho, observa os seus filhos, observa. Glória a Jesus. Ensina o seu filho enquanto é tempo. Deus seja louvado, aleluia. Porque Deus pode levar o seu filho amanhã. Você sabe que o seu filho... Deus me faz lembrar que agora, eu tinha até esquecido, que muitas das vezes a mãe, quando está gestante, ela conversa com o seu filho dentro da barriga, e a criança às vezes se mexe, ela corresponde com sinais mexendo dentro da barriga, ao ouvir a voz do pai. Agora você me diz, a criança não entende? Será que a criança realmente ela não entende, ela não ouve? Diz, irmão Davi, que quando a criança nasce, ela já conhece todos pela voz da casa. A senhora vê, tem pessoas que falam que criança não entende, que não adianta, é perca de tempo pregar, falar de Deus para criança, porque a criança só vai entender depois de 1 ano. Não, ela já nasce conhecendo cada um da casa pela voz. Então você tem que aproveitar, irmão. Você tem que aproveitar, irmã, enquanto Deus está dando a oportunidade. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração aquilo que eu não soube expressar. Que Deus continue expressando através do Espírito Santo em seu coração, em sua mente, através da palavra de Deus, e também usando os seus filhos para também despertar. Amém? Que Deus abençoe, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O apelo, né? Eu fazer apelo? Tanto faz. Não faz apelo. Somos todos salvadores do Senhor em Cristo Jesus. Somos o vaso que leva a salvação. Palavra maravilhosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Guarda na tábua do teu coração. Ensina seu menino no caminho que deve andar. E já no calor desta palavra, eu quero fazer o apelo. A você, irmão, a você, irmã, passou da hora.